Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte, aleluia, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Orações e Canções. Sou o Frater Marcos, missionário redentorista, resido na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Paramaribo, capital do país do Suriname. Hoje, 2 de maio, segunda-feira da terceira semana da Páscoa, nós iremos refletir sobre o Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos 22 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram, no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o cenário que nós temos no Evangelho de hoje é a narração do que aconteceu logo após Jesus realizar o sinal da multiplicação dos pães. Tal sinal não foi bem compreendido pela multidão, que foi prontamente ao encontro de Jesus, não por reconhecer sua qualidade de enviado do Pai, mas por ter comido e se saciado. Na verdade, as pessoas estavam interessadas na repetição do sinal, do milagre. A multidão, quando se encontra com o Mestre Jesus, lhe dirige uma pergunta cujo objetivo é apenas satisfazer a curiosidade. Rabi, quando chegaste aqui? Essa pergunta revela um primeiro equívoco. Jesus não a responde, mas revela à multidão as verdadeiras intenções que levaram a procurá-lo. Afinal, seguem a Jesus por causa do pão material que lhes deu, sem se preocuparem em compreender o verdadeiro sinal dado por Jesus. Diante da cegueira espiritual daquela gente, Jesus proclama a diferença entre o pão material e corruptível e o pão que ele oferece, que perdura e dá a vida eterna. Há que passar das preocupações meramente materiais aos horizontes da fé e do Espírito, ao qual apenas a pessoa do Cristo dá acesso. Jesus possui o selo do Espírito e o dinamismo divino do amor. Os seus interlocutores perguntam: que havemos nós de fazer para realizar as obras de Deus? Esta pergunta revela mais um equívoco. Não se trata de cumprir novas observâncias ou realizar novas obras. A única coisa necessária é aderir ao plano de Deus, isto é, crer naquele que o Pai enviou, ou seja, crer em Jesus Cristo.
Não interessava, portanto, a Jesus, meus irmãos e irmãs, ser procurado na qualidade de milagreiro. Ele esperava ser reconhecido como Filho do Homem, portador de um alimento especial para a humanidade, penhor de vida divina. O seu era um pão diferente, ele próprio. A apropriação deste pão dar-se-ia por meio da fé, ou seja, da adesão a Jesus. Ao aderir a ele, o discípulo afasta de si tudo quanto gera morte e assimila o dinamismo vital que o animava, cuja fonte era o próprio Pai. Jesus estava interessado em saciar, em primeiro lugar, não a fome física, mas uma outra muito mais fundamental, a fome de vida eterna, de sentido de vida, de justiça. Saciado com o pão do céu, o discípulo estaria apto para promover a partilha do pão material que sacia a fome do povo. A fé em Jesus não se expressa num intimismo estéril. Pelo contrário, ela deve ser expressa através de gestos, à semelhança daqueles realizados por Jesus. Também o discípulo é chamado a multiplicar os pães. Hoje, meus irmãos e irmãs, nós celebramos Santo Atanásio, que nasceu no Egito no ano de 295. Foi diácono e muito labutou para que o Evangelho fosse bem compreendido, a divindade de Cristo. Como bispo, foi árduo defensor da doutrina transmitida pelos apóstolos e esteve presente no Concílio de Nicéia. Foi perseguido, mas pôde ver a vitória da fé. É honrado como um dos 4 grandes doutores da Igreja Oriental. Encerrou sua vida neste mundo no ano 373. Peçamos a intercessão de Santo Atanásio, exímio defensor da divindade de Jesus, para que, pelo exemplo de sua doutrina e ensinamento, possamos crescer no conhecimento e no amor de Deus, e para que cheguemos à salvação eterna pelo testemunho da verdadeira fé. Que saibamos, meus irmãos e irmãs, reconhecer Jesus como o pão que sacia nossa verdadeira fome, de vida eterna, salvação, justiça. Que nossa fé seja traduzida em gestos de amor e solidariedade em favor dos irmãos e irmãs, e que, tendo-nos sido saciados pelo pão celeste Jesus Cristo, possamos levar para as pessoas esse pão do céu, aos que estão famintos de Deus, e também o pão material para aqueles que não o têm. Que Maria, a mãe do perpétuo socorro, nos aponte sempre seu Filho Jesus, como nosso pão vivo descido do céu, nosso caminho, verdade e vida, e seja exemplo para nós de quem traduziu sua fé em obras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, desejo a vocês uma abençoada semana e fiquem na paz do Senhor ressuscitado. Grande abraço e que Deus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.